Aqui é a breve agenda, né? Eu vou falar um pouquinho do panorama atual dessas solicitações de acesso, né? Como é que estão hoje no ONS, falar das oportunidades que já foram ventiladas aqui também, algumas questões técnicas envolvendo o processo do acesso, inclusive, né? E os desafios que a gente enxerga para o futuro, desafios esses que também já foram bastante citados aqui ao longo dos últimos painéis. Falando um pouco do panorama atual, né? Quando eu comecei a montar essa apresentação, eu falei, por onde começar, né? E nada melhor do que pegar a fila do acesso, né? Essa fila do acesso ela é pública, né? Ela é separada aí por consumidores, né? Por geradores. Aí é a parte específica dos consumidores livres, tá? Tanto a rede básica quanto os consumidores livres conectados na DIT, né? E a gente tem um número aqui que mostra que hoje data center, né? No Brasil já é uma realidade de fato, né? Das 23 solicitações de acesso de consumidores livres, né? 14 deles são data centers. Eu estou pegando a fila do acesso aí da semana passada, tá? Então, das últimas 23 solicitações aí, mais da metade delas se refere à conexão de data centers. E aonde estão localizados, né, todos esses consumidores, né? Antes de entrar na parte específica de data center, aqui esse número ele é emblemático porque mostra a fila de acesso de consumidores, né, nos últimos anos, né? Então, se a gente olhar ali, a partir de 2020, né, 2020 tivemos não estou conseguindo enxergar direito aqui, 2019 tivemos 2 solicitações, né, de consumidores livres, né, 2020 não teve nenhuma. Se a gente olhar os últimos 2 anos, aí, 2024, 2025, esse boom estourou de fato, muito impulsionado aí pela questão de data center, de hidrogênio verde, como já foi falado também, né? E como é que está espalhado aí essas solicitações de consumidores livres no país? Ali tem um mapa do país, né, o mapa do Brasil com as cores ali mais escuras sendo os estados mais procurados, né? E a gente vê aí que São Paulo, de fato, impulsionado pela questão dos data centers, é o estado mais procurado aí quando a gente se refere a acesso de consumidores livres. E aí aqui a gente passa para os últimos 2 anos, né? Como é que esse evoluiu aí de 2024 até o momento, né? Então teve de fato um crescimento, né, ao longo dos últimos meses, né, de 2024 até o momento. Teve um mês recorde ali de 22 solicitações, né, de acesso de consumidores livres antes da publicação da 1122, como já foi falado aqui, né, dentre outras atribuições, né, instaurou a questão das garantias financeiras aí para solicitação de acesso, né, e para assinatura do contrato também. E mesmo assim a gente vê que teve uma caída ali no mês seguinte, né, mas voltou a subir aí já no mês de julho, né, e no mês de agosto foi um pouco tímido, mas a gente entende aí que o mercado está aquecido ainda, essas solicitações tendem a aumentar aí nos próximos meses. E aí, falando especificamente de data centers, né? Então, assim, até o último slide era o slide de consumidores livres, né? Até o momento, no ONS, acesso de consumidores de data centers na rede básica, tá? Não entrei no mérito aqui ainda de acesso na distribuição, vou falar um pouco mais à frente. Mas, até o momento, 22 solicitações de acesso, né, espalhadas aí por esses estados da Bahia, do Ceará, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, São Paulo ali é o estado recordista, né, com 17 solicitações de acesso. Esse dado ele é emblemático, né, porque a margem do sistema de transmissão ela é escassa, né, como a gente vai ver nos próximos slides, e está tudo concorrendo ali pela mesma região, particularmente aí, a região de Bom Jardim, a região que o Daniel pôde mostrar aí na apresentação da EPE. Aqui é um gráfico que mostra a distribuição das solicitações por faixa de potência, né? Então, dessas 17 solicitações em São Paulo, aqui eu estou focando somente nas de São Paulo, né? Tem montantes aí mais tímidos, né, de até 50 megawatts de potência, né? A maior parte deles ali entre 50 e 100 megawatts, e tem montantes bastante significativos aí, chegando a quase 300 megawatts, numa única solicitação de acesso na rede básica, tá? E aí, focando ainda em São Paulo, eu estava me referindo até então às solicitações de acesso na rede básica, que são aquelas 17 que está no gráfico ali, na cor azul, né? São Paulo tem uma outra rede, que é a rede DIT, né? Que é quase uma outra rede básica, que tem uma série de complexidades, né? Relatadas já pelo Daniel, e que a gente entende que é uma rede DIT que ela está próxima do esgotamento, é uma rede DIT que não é ampliada, né? E isso traz uma complexidade a mais para as análises do ONS, porque, de fato, elas concorrem pela mesma margem, tá? E ali em laranja a gente traz as solicitações de data centers
via distribuição, que indiretamente é analisado pelo ONS também, né? Essas solicitações elas vêm via distribuidores, né? Refletidos numa solicitação de aumento de MUST. Então, a gente faz a análise de fronteira também para essas solicitações das distribuidoras. E isso tudo retrata no seguinte slide aí, em relação à capacidade de potência solicitada. Tá? Então, hoje em São Paulo, a gente tem algo próximo de 2 gigawatts, né, solicitado aí na rede básica. Na rede DIT, algo em torno aí de 1,4 gigawatts, e via rede de distribuição, né, refletida por solicitações de aumento de MUST, o valor aí quase próximo de 4 gigawatts. Obviamente, nem tudo isso se refletiu em contrato, né? Boa parte dessas solicitações de acesso elas foram viáveis, sobretudo na rede básica. Na rede de distribuição, em virtude do esgotamento da rede DIT, né, como a gente comentou, algumas foram inviáveis, e vou falar um pouquinho mais à frente dessa questão da viabilidade ou da inviabilidade do acesso, um pouco mais à frente. E esse é o ponto importante, né? Todas essas solicitações, né, que pesem sejam tratadas, né, em ambientes distintos, aí, né, elas concorrem pela mesma margem de transmissão. Algumas oportunidades, né, como já ventilado aqui, esses novos grandes consumidores, aí, não só data center, como hidrogênio verde também, eles transformam totalmente o perfil de consumo, né, como foi falado. E aí a gente traz duas grandes vantagens, né, e oportunidades, né? A primeira foi comentada sobre o tema do momento aí no setor, né? Além de data centers, obviamente, é a questão do curtailment, né? As restrições de geração nas fontes renováveis variáveis, sobretudo aí eólica e solar, né? E a gente entende que os data centers, por serem uma carga flat, né? Aprendi hoje que tem alguns que são flexíveis também, isso é um bom sinal, como eu vou falar mais à frente. Mas esses data centers eles podem absorver parte desse excedente de energia renovável, né? Então, essa é uma baita vantagem, e isso é ilustrado no gráfico a seguir. Acho que é uma figura aí que já rodou aí vários fóruns, né? Muita gente conhece, que é a curva de carga típica, né? Que o ONS já enfrenta atualmente, tá? Chamada curva do pato, e que vai se intensificar aí ao longo dos próximos anos. Aí é uma curva que a gente pegou de um final de semana, de um domingo, tá? Previsto aí lá para 2029. Acho que alguns devem ter acompanhado, né? Recentemente, no domingo do Dia dos Pais, quando a gente fala de uma carga muito baixa, né, e uma geração muito alta, sobretudo aí durante o dia, né? A gente está falando aqui do período diurno, o ONS precisou cortar toda a geração eólica e solar centralizada para poder fazer o equilíbrio aí, carga-geração, né, e manter a frequência do sistema. Isso vai se intensificar ao longo dos próximos anos, e essa curva, esse gráfico ele mostra isso, né? Ali a gente vai empilhando, né, as fontes de geração térmica, hidráulica, e a linha em preto, né, ela mostra a curva de carga líquida, que a gente chama, que é a curva, que é a carga exatamente vista pelo sistema de transmissão, né? A carga global é aquela linha que está em cinza, né? E aquela área ali em amarelo mais claro, é justamente a MMGD. Então, a gente vê uma sobreoferta de geração muito grande ao longo do dia, né? E como é que os data centers podem ajudar, né, a minimizar essas restrições de geração aí no período diurno, aumentando a carga do sistema como um todo, né? Então, a gente entende que boa parte dessas cargas podem ajudar a absorver parte, né, desses excedentes de energia renovável. Tá? Contudo, tem a questão do desafio que vem junto dessa oportunidade, que vai deslocar também a ponta de carga do sistema, né? Então, o Ministério está estruturando aí um leilão de reserva de capacidade, né, como todos sabem, que deve acontecer nos próximos meses, para fazer frente ao atendimento de ponta do sistema, né? E se a gente considerar uma carga de data center flat, né, essa ponta de carga ela vai ser deslocada também. Então, daí eu acho que o benefício da gente ter cargas com um perfil um pouco mais flexíveis, como já foi comentado aqui mais cedo. Tá? Trazendo aqui agora algumas questões técnicas, né, o ONS ele vem atuando em diversas frentes, nas questões associadas à conexão de geradores. A gente fala que é um tripé, né? Esse tripé ele anda junto, são assim, assuntos correlatos, né? Basicamente requisito de conexão, né? Então assim, o ONS vem estudando aí até olhando aí para o que já está sendo feito ao redor do mundo, né? Propor novos requisitos de conexão,
suportabilidade a variações de frequência, de tensão, como é que a gente pode evoluir nessa questão de requisito. Tá? Modelos de simulação, a gente está falando aqui de grandes cargas, de centenas de megawatts ou até de gigawatts, né, como foi falado, e é importante que a modelagem dessas cargas, de fato, ela seja introduzida no nosso programa de simulação para que a gente consiga estudar o sistema aí 5 anos à frente, que é o horizonte do ONS. E é importante que a gente tenha uma representação fidedigna do comportamento dessas cargas para distúrbios e para outras situações aí que podem vir a ocorrer. Né? E a parte de estudos, como eu já comentei. Né? Então, assim, são feitos diversos estudos aí na fase do acesso, estudos de fluxo de potência, de estabilidade, estudos de curto-circuito. Né? E aí, quando a gente vem para esse movimento atual de cargas desse porte, né, a gente precisa revisitar e ver se é necessário a gente incluir mais algum tipo de estudo aí para preservar a segurança do sistema. Esse slide aqui eu só trago que trouxe com o objetivo de mostrar que a gente está na fronteira do conhecimento, de fato. Né? Isso está sendo discutido aqui no Brasil, mas está sendo discutido muito lá fora também. Obviamente, alguns lugares estão mais avançados, a gente usa essa experiência. Né? Tem diversos grupos de trabalho aí estudando o assunto de requisitos de conexão também. O ONS participa de uns deles, inclusive. Né? Então, assim, só deixar claro que a gente não está... a gente está, de fato, na fronteira do conhecimento e em busca de trazer aquilo que tem de melhor já lá fora, aqui para dentro do país. Mas tem toda uma complexidade envolvida, porque é um assunto que é desafiador. E aí, trazendo agora para a questão do acesso. Né? Como eu comentei, o acesso ao sistema de transmissão, ele é feito, quase todo feito dentro do ONS. Né? Tem a questão da portaria aí, que vem do Ministério antes da solicitação de acesso. Mas, a partir do momento que o acessante, né, ele tem essa portaria em mãos, né, ele solicita acesso no ONS, a gente faz os estudos de acesso, e em pouco tempo aí, tem o resultado dessa solicitação, dessa viabilidade ou não. Né? Eu vou mostrar mais à frente um gráfico. E tem a questão da conexão na distribuição, que em que pese não seja feito pelo ONS diretamente, é feito de forma indireta, como eu comentei também. Né? E aí aqui a gente tem uma etapa do processo de acesso, né? Não vou passar por todas elas, né? Mas a questão do protocolo de solicitação, admissão da solicitação, né? Os prazos envolvidos para a emissão do parecer de acesso, eventualmente, mas eu vou me focar ali na questão da elaboração da análise técnica, né? De viabilidade do acesso. E aí talvez o próximo slide seja o mais importante, né? Porque quando a gente fala de viabilizar ou inviabilizar um acesso, né, a gente deixa claro em todas as reuniões que a gente participa, aí, e não são poucas, né, com os acessantes, que quando o ONS faz a inviabilidade no acesso, o ONS não faz isso com um sorriso no rosto, muito pelo contrário. Né, a gente entende toda a importância, né, de fomentar essa indústria aqui dentro do Brasil. Eu, como brasileiro, gostaria muito que a gente não perdesse essa oportunidade também, acho que a gente não vai perder essa oportunidade. E esse slide mostra o que o ONS tem feito para tentar colaborar nessa situação. Né? E aí, via de regra, né, como todos sabem, o ONS ele segue a risco que está estabelecido nos procedimentos de rede. Né? Então, todo acesso de carga, ele precisa, um acesso de carga, um acesso de geração, ele precisa atender, né, os critérios pré-estabelecidos. E eu estou falando basicamente aqui de critério de atendimento em N, em condição normal de operação, e em N-1, né, considerando a perda de um elemento da rede. Né? Então, assim, se aquela conexão ela for estudada, né, e não tiver problema tanto em N quanto em N-1, é uma conexão viável, de fato. Se a gente fizer uma... Zanetti, qualquer coisa, você me fala aí. Tô entendendo que está caminhando para o fim, né? Está caminhando para o final. Então, vamos lá. Me dá mais 5 minutos aí, a gente já finaliza. Você tem um. Se porventura, né, a gente encontrar uma restrição em N-1, né, a gente não vai viabilizar o acesso por conta disso. Né, e não vai viabilizar o acesso porque a gente entende que tem mecanismos, né, sistemas especiais de proteção que poderiam atuar eventualmente naquela contingência. Né, então, existem os pareceres viáveis aí com restrição também. Se porventura houver um problema identificado em regime normal de operação, a gente também faz uma outra flexibilização, que é não inviabilizar o acesso, mas condicionar o acesso à entrada de uma obra, desde que essa obra esteja incluída no plano de outorgas, como foi comentado pelo Daniel. Então, o gatilho para a gente considerar uma obra é ela estar no plano de outorgas, porque ali a gente entende que ela vai de fato caminhar o processo de licitação ou de autorização, né, para entrar no sistema. Então, é uma outra flexibilização que o ONS faz também.
E aí, se porventura a gente identificar, né, um problema em N-1 e não tiver solução estrutural publicada no POT ainda, né, aí sim aquele acesso ele é inviável. Tá? Então, assim, essa necessidade é para mostrar que a gente vem fazendo algumas flexibilizações no sentido de viabilizar a maior parte dessas cargas. E aí, passando rapidamente, ali eu estava falando da rede básica, tem a questão das solicitações de aumento de MUST também via distribuidora, né, que podem ser aprovadas ou podem ser aprovadas com ressalvas, né, condicionadas à questão de fatores de potência, entre outras ressalvas aí que são possíveis, né, ou então aprovada com limitação, quando de fato não tem uma obra no pote ainda que possa abrir aquela margem. Se ela estiver no pote, ela fica condicionada à entrada daquela obra. Esse eu acho que se não é o último slide, é o penúltimo slide. É um pouco da história do ovo e da galinha que o Daniel trouxe, né? Quando a gente fala de crescimento vegetativo da carga, nesse contexto anterior, né, ao que a gente está vivendo nesse momento, era muito simples, né, a gente fazer as indicações aí de reforço na fronteira para atendimento a essas solicitações de aumento de MUST, né? A gente estudava, a EPE estuda, se tiver um problema N-1, a gente vê se isso tem respaldo, né, no contrato, se tem um MUST que respalda a indicação de um novo reforço. Isso é feito e ele entra num tempo hábil. Haja visto aí que a gente olha um horizonte de 5 anos à frente, né? A gente tem tido alguns casos lá de fronteiras que não tem problema nem em N, nem N-1, né, não tinham, e com uma única solicitação de acesso, ela passa a ter um problema em N-1 já no primeiro ano do horizonte. Então, isso aí é a questão aí do desafio, né, da celeridade da temporalidade dessas cargas que entram de uma forma muito mais rápida do que o sistema de transmissão é capaz de colocar reforço na rede, né? E tem uma série de desafios que já foram colocados aqui, vou caminhar para o final. E passar rapidamente aqui pelos desafios do planejamento da operação, concentração de projetos numa única região, como já foi falado, prazos curtos de implantação, né, não compatíveis com os tempos das obras de transmissão, né, rede muitas vezes insuficiente para atender essas novas cargas, assertividade na modelagem dinâmica, e passando aqui rapidamente por desafios regulatórios que bateram aí, casaram exatamente com os desafios regulatórios que a Casa dos Ventos trouxe, questão do horizonte de contratação, né, não estar compatível com o horizonte de análise do ONS, é um dificultador, traz um desafio adicional, né, e a questão da fila do acesso, que a gente entende que fazia todo sentido num contexto onde não havia escassez na margem de transmissão. No contexto atual, né, a gente entende que isso gera uma ineficiência alocativa de fato, né, e projetos de implantação rápidos exigem aí um mecanismo competitivo, de tal forma que a gente entende, né, como ONS, que essa é a solução para lidar com situações como essas, onde o recurso de fato é escasso e o sistema de transmissão ele não é infinito, né, ele é finito.